Eu creio que Deus está nesse lugar, já estou sentindo a presença dele aqui. Glória a Deus. E é um privilégio para mim, hoje é dia de festa, né? E falar nesse Dia das Mães sobre mães. Então Deus começou a ministrar no meu coração e é sobre isso que quero continuar ministrando na tua vida. Eu creio que temos muitas mães aqui, mas essa palavra é para todos vocês, amém? A gente vai aprender um pouquinho sobre essas características das mães. Minha mãe não está aqui hoje, ela mora em outra cidade, mas com certeza vai assistir essa palavra, porque ela é a única pessoa que assiste todas as palavras que eu prego e que são filmadas e manda para todo mundo que ela conhece. Esses dias a gente estava em Pirinópolis e aí eu conheci um casal amigo deles, eu tenho visto todas as suas palavras, que legal. E eu fico muito feliz com isso, essa é a característica da mãe, né? Eu trouxe uma foto dela aí para vocês conhecerem. Eu não sei se vai conseguir colocar, mas quando você conseguir, joga aí para o pessoal ver. O tema da mensagem de hoje é as marcas do amor de uma mãe. Amém? As mães marcam a gente. Eu lembro quando minha mãe sentava na beirada da minha cama, quando eu era criança, adolescente, jovem, e nós éramos em 3 filhos homens. Eu não sei como é que ela arrumava tempo para me ouvir, mas na minha cabeça, a sensação que eu tenho é que ela sempre estava disponível para me escutar. E ela sentava na beirada da minha cama e ali, hoje eu sei a estratégia dela. Ela descobria tudo sobre a minha vida. Então ela descobriu quando eu estava gostando de uma menina na escola, ela descobriu quando eu estava com problema. Ela descobriu tudo, ela discernia. Por quê? Porque ela sentava, me colocava para dormir e ali ela falava comigo. E eu não lembro como que ela conseguia, né? Com 3 filhos no mesmo quarto, mas eu lembro dela sentada do lado da minha cama, me colocando para dormir. Então as mães, ela tem esse poder. Às vezes uma professora tem esse poder de marcar uma criança, né? Quem de lá uma mãe? Isso é lindo demais. Pastor Ibe gravou o vídeo com a pastora Alice, e ele falou algumas características, eu quero repetir aqui. Ele falou que ela é o ânimo, né? Que ela é o termômetro, que ela é transporte. Transporte eu nem entendi, mas glória a Deus, aleluia. Que ela é o vinho que traz alegria. E eu fiquei, uau. E aí eu quero completar mais uma característica, ela é a cola. É a mãe que fortalece a união da família, já reparou? A mãe, meu irmão, é a mãe que mantém a família unida, na maioria das vezes, né? É óbvio que tudo que eu vou falar aqui sobre características de mãe é no grande número, há exceções, tá bom? Mas o que é importante notar é que é muito mais do que gerar um filho, né? Quando a gente pensa numa mãe, não é só gerar uma criança. É muito mais que isso, né? A mãe, obviamente, tem ali no teu seio aquele alimento que alimenta a criança. Isso é tremendo, né? Gerar é tremendo. É do Criador, é uma característica de Deus. Mas também tem o colo, que é onde você consegue descansar, que é onde, meu Deus, não há lugar melhor. Não há. Às vezes eu quero lembrar da minha mãe, deito no colo da Aline, e é maravilhoso tão quanto. E é lindo, é uma característica que Deus deu, né? Além disso, a voz. Eu não sei se é porque a Aline canta, mas às vezes eu tento cantar para as meninas lá em casa, é um fiasco. E quando a Aline canta, meu Deus, acalma, traz uma paz para casa. Mas é a voz feminina, é a voz suave, é a voz de doçura. Mãe é uma doçura. E talvez é por conta desse doce que ela marca as crianças, né? E como eu estava dizendo, estudando para essa palavra, eu comecei a notar algumas características que são muito semelhantes ao do Criador. Por exemplo, o amor misericordioso, né? O amor despretensioso. Ixi, quase não saiu. Livre, desimpedido de impor ou de cobrar alguma coisa, que não cobra reciprocidade. E aí isso me lembra do tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É a mãe. Não é? É Jesus também. Meu Deus, como me lembra de Jesus isso? E muitas vezes a gente insiste em identificar o amor
ou o amor divino somente olhando para o Pai. Mas hoje o meu objetivo aqui é que todos nós possamos aprender um pouquinho com o amor de mãe. Fazendo essa palavra, eu descobri que tem muitos atributos da mãe que eu também posso ter e que eu devo aprender. Às vezes eu olho para a Aline, a paciência dela com as meninas, né? Quando ela divide a comida ali, quando ela deixa as meninas sentar no colo quando está trabalhando, naquele momento mais difícil. Então, às vezes eu tenho que aprender, e são atributos de paciência, de longanimidade, de mansidão, que muitas vezes não tem mansidão também, né? Grito atrás de... Lá em casa, que eram 3 filhos homens, meu irmão, quantas vezes eu lembro da minha mãe gritando, né? Quando ela não conseguia mais, ela falava, vou chamar meu pai, mas aí já tinha gritado muito. Mas enfim, eu lembro uma vez que ela me amarrou, eu e o Renato juntos. Enfim, ela tinha a sua estratégia aí, né? Mas quando eu penso, e eu fiz isso com as meninas também, mas glória a Deus, aleluia. Não é à toa, quando a gente fala do amor de mãe, não é à toa que Deus, quando Ele foi falar do amor dEle, Deus nos ama ou não ama? Já sentiu o amor de Deus por você? Amém, aleluia, é maravilhoso. E quando Deus foi falar do amor dEle, Ele comparou, exemplificou o seu amor, se referindo a uma mãe. Então, Deus falou lá em Isaías, né? Falou assim, ele disse assim, pode uma mãe se esquecer do filho que ainda mama? Deus estava querendo falar do amor dele, ele foi para a mãe. Fala assim, meu Deus, ela teve o filho no seu próprio ventre. Pode uma mãe se esquecer do filho que ainda mama? Quase impossível, mas como não somos perfeitos, ainda há exceções. E Deus foi e continuou falando dele, do amor dele. Mas o amor de mãe é uma referência para nós. Por quê? Porque ela gera, porque ela cuida, porque ela acompanha. Não tem ninguém que acompanha mais do que uma mãe de verdade, né? Ela acompanha, ela sofre. Meu Deus, eu lembro do Espírito Santo com gemidos inexprimíveis. Eu olho para minha mãe e vejo o Espírito Santo, que geme pelos filhos. Não tem ninguém que geme pelos filhos mais do que a mãe, né? A mãe de joelhos e os filhos de pé. Aliás, eu só estou aqui porque minha mãe orou por mim, amém? Foi a primeira que converteu lá em casa. Então ela converteu e depois todo mundo veio. Hoje, graças a ela, eu sou pastor, meu irmão ministra. Você conseguiu a foto da minha mãe aí, irmão? Bota aí para a gente ver. Por favor, olha aí que linda. E eu fiz questão de botar uma foto com o Renatão, porque tem gente que ainda me confunde com o Renato, e pior, ainda pergunta se eu sou mais velho que ele. Meu irmão, não faz essa pergunta, não. Renatão é o primogênito, ele toca violão, amém? Teve um irmão que falou assim, me deu um violão, falou, Rodrigo, toca aí. Eu falei, não, eu não sei tocar. Aí ele riu, achou que eu estava brincando, ele estava confundindo com o Renato, que ministra aqui. Toca aí, toca aí. Não, irmão, eu não sei tocar, eu sou o pastor e ele é o ministro de louvor, tá vendo lá? E a minha mãe, aleluia, que orou por nós, e tem um terceiro que ministra louvor numa igreja em Goiânia, aleluia. Glória a Deus pela vida da minha mãe. Mas eu quero tirar algumas características de uma mãe tremenda aqui também, do livro de Mateus, no capítulo 15. Se você trouxe a tua Bíblia, Mateus, capítulo 15, verso 21. Abre aí, que a gente vai aprender bastante. Eu vi uma estatística de 2019, que as pessoas que visitam o presidiário na penitenciária, né, a maior parte das pessoas são mães. Olha que lindo, né? Ou seja, não importa aquilo que o filho tenha feito, a mãe continua com aquele vínculo, né? É tipo Jesus mesmo, não tem jeito não, irmão, temos que aprender com as mães. Aleluia, Deus botou aí um amor tremendo para você imitar. Mateus capítulo 15, verso 21 diz assim, e partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra.
E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhes: ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Tremendo esse texto, né? Esse texto também está escrito lá em Marcos, no capítulo 7, verso 24, e Marcos traz outras características que eu vou também usar aqui, mas eu resolvi escolher só Mateus para ganhar tempo, tá bom? Mas em resumo, Jesus estava indo para Sidom e para Tiro, e Marcos inclusive fala que ele estava com um foco tão grande que ele entrou numa casa e queria se esconder ali, porque ele não queria ministrar para os gentios, ele estava com foco de atender e de auxiliar e de curar e se você vê os outros capítulos em volta, é Jesus curando o tempo todo. Então ele foi ali com uma missão. Mas no meio dessa missão aparece uma mãe cuja filha estava terrivelmente endemoniada. E essa mãe clamava por socorro. E os discípulos de Jesus, vendo isso, tentaram dissuadi-la, e o texto fala que o próprio Jesus tentou dissuadi-la, mas ela não desistiu. E eu sempre já tinha lido esse texto várias vezes, mas nunca tinha reparado que era uma mãe. Eu nunca tinha notado que ela estava clamando pela tua filha que estava mal. Eu sempre lembrei dela se humilhando, dela insistindo, mas quando eu li dessa vez, eu falei: meu Deus, ela é uma mãe. E isso me caiu uma ficha muito grande. É por isso que ela insistiu tanto. É por isso que ela se humilhou tanto. É por isso que ela foi tão longe. Porque ela não estava pedindo por ela. Ela estava pedindo pela sua filha. Aí, meu irmão, a mulher ficou uma leoa, na verdade. As mães não têm limite. Porque se fosse por ela, talvez ela não insistiria tanto. Talvez ela nem teria ido até Jesus incomodá-lo. Afinal, o texto deixa claro que ela era pagã, né? Ele fala que ela era cananeia, que ela era, enfim, Ciro-fenícia, etc. Então, para mim, fez todo sentido esse texto. E essa é a primeira coisa que eu quero destacar aqui, o amor sacrificial. O amor sacrificial é o amor que você faz pelo outro e não por você mesmo, amém? Esse é o amor sacrificial. Mãe é assim ou não é? É incrível como mãe é assim, né? Eu fico impactado como a Aline é assim. Porque eu não sou, mas eu tenho que aprender a ser, porque Jesus chamou a gente para amar o próximo. Aleluia? Glória a Deus. O amor de mãe é tão sacrificial que até o próprio corpo ela abre mão para ser mãe. É ou não é? Às vezes ela era bonitona, e aí, para ser mãe, ela tem que dar uma, né? Ficar mais linda ainda. Obrigado, eu estava numa situação difícil aqui agora. Mas, enfim, a mãe, ela tem que abrir mão de algumas coisas para ter o filho. O parto é terrível, nas duas opções, né? E eu queria até contar um testemunho do parto da Aline. Nossa primogênita, a Mel, a Aline queria ter parto normal, e ela teve, graças a Deus, Deus abençoou e teve. E eu, marinheiro de primeira viagem, levei uma câmera, um tripé e tal, falei, vou filmar o parto, obviamente, não quero perder essa oportunidade. Meu irmão, quando eu entrei, a mulher já estava gritando. Então não deu tempo de filmar, né? Aliás, eu não filmei nada do parto da primeira filha. Por quê? Porque era um parto normal. E não se assustem, meninas, é normal. E ela sofreu pouco, ela sofreu umas 3 horas assim, de dores de parto. E nessas 3 horas ela gritava. E você sabe, a Aline é um doce, não tem pessoa mais doce que a Aline. Mas nesse dia, meu irmão, ela gritava comigo. E ela falava assim, eu estou sentindo dor, e apertava o meu braço.
E aí ela foi aumentando o nível, porque a dor foi aumentando, e a médica chegou e foi querer controlar. Meu irmão, aquela menina doce gritou com a médica. E eu olhava assim e falava, meu Deus. E aí, aquela situação toda, por quê? Porque ela estava sentindo dor. E foi tremendo por quê? Porque passou, foram 3 horas, a menina nasceu, e sabe o que é mais lindo? Quando a gente foi ter a nossa segunda filha, adivinha qual tipo de parto a Aline queria ter? Normal, claro. Cesárea não. Isso é lindo. Por quê? Porque ela esqueceu da dor. Aliás, eu não sei se ela esqueceu. Eu não esqueci. Para mim foi... Mas ela é incrível como ela queria. E ela quis, e ela insistiu. Mas a Bia era maior, e aí cresceu demais. E aí foi cesárea. Mas enfim, ela foi até o final tentando, com a Bia, ter o parto cesárea. Isso é amor de mãe, né? Um amor sacrificial. Repete comigo, amor sacrificial, aleluia. E no texto, quando você olha essa mulher, é incrível, eu leio aqui, não canso de ler, né, no verso 23, mas ele não lhe respondeu uma palavra. Jesus não respondeu àquela mulher que estava clamando por socorro. E é tão difícil, não é, quando Jesus não nos responde, mas às vezes acontece, às vezes a gente ora, às vezes você está passando por isso, você ora e Jesus não lhe responde uma palavra sequer. Mas deixa eu te contar um segredo, isso não quer dizer que a tua necessidade não está queimando no coração dele, amém? Não quer dizer isso, talvez não seja a hora mesmo de responder, talvez ele esteja esperando, e a maioria das vezes é isso mesmo. Mas para piorar a situação dessa mulher, os discípulos começaram a falar para Jesus, Jesus, despede essa mulher, porque ela vem gritando atrás de nós, o texto não fala, mas tem 1 hora. Eles não falaram, Jesus, pelo amor de Deus, atende essa mulher, que tem 1 hora que ela está gritando. Eles falaram, despede. Ou seja, é tão ruim quando alguém aparece atrapalhando, você está sofrendo, e até as pessoas em volta de você não estão te escutando, não é verdade? Mas aquela mulher, ainda assim, não desistiu. Ela continuou. E não bastasse até aí, de repente Jesus solta uma frase, meu Deus, ele fala assim, deixa eu saciar primeiro os filhos, não convém tomar dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Aqui, meu irmão, quantos teriam desistido, pelo amor de Deus? Você tentou, Jesus não deu, não respondeu uma palavra, depois os discípulos não disseram, depois o próprio Jesus falou, não, eu tenho uma agenda, eu estou aqui com foco, não convém te atender agora. E uma mãe, o amor de mãe, foi a única que não desistiu. E eu acho que é o único amor, a única insistência, é o amor de mãe. É a única que não desistiria. Eu não desisto do meu filho, não vou, e vai até as últimas consequências. Essa mãe não desistiu. E aqui eu quero falar sobre esse poder do amor sacrificial, do amor de mãe. Essa mãe não estava na agenda de Jesus. Não era a hora dos gentios se converterem. Logo depois que Jesus pregasse para os israelitas, os gentios se converteriam, o evangelho seria pregado a toda criatura. Mas nesse momento, Jesus tinha uma agenda, ele foi ali para cumprir um propósito, e ele estava focado naquilo. Mas de repente, apareceu uma mãe que não estava na agenda de Jesus, e pasme, sabe o que aconteceu? Ela furou a fila. Ela furou a fila, meu irmão. Ela mudou a agenda de Jesus. Quantas mães já furaram a fila aqui por conta dos filhos? Ela furou a fila de Jesus. E ela foi, ela antecipou, e ela insistiu, e ela conseguiu. Só uma mãe pode conseguir isso. Eu quero trazer uma revelação nessa noite. O amor de mãe é poderoso porque ele não é egoísta. O amor de mãe é poderoso porque ele busca abençoar um terceiro. Porque, como eu falei, se fosse para ela, ela nunca teria feito isso. E esse é o amor que Jesus prega. O primeiro e o segundo mandamento diz, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas deixa eu te falar uma coisa, a maioria de nós não cumpre esse mandamento. A gente ama algumas pessoas como a ti mesmo. É ou não é verdade? Seja sincero comigo.
Mas o que Jesus pede é amar ao próximo como a ti mesmo. E aqui eu estou dando características de uma mãe que de fato ama o próximo. Amar ao próximo de verdade. O amor de mãe tem se perdido no nosso meio. Muitas mulheres não querem ter mais filhos. A amiga da Aline falou para ela esses dias, eu não quero ter filho. E a Aline perguntou, por que você não quer ter filho? E ela respondeu, porque minha mãe se sacrificou demais por nós. E eu não quero fazer isso. É exatamente o contrário. Parece algo egoísta. Deixa eu te falar, você que não quer ter filho. Eu não estou pregando aqui sobre gerar filho. Gerar filho é algo sensacional, é uma dádiva de Deus, é algo que só Ele é o Criador e deu para as mulheres. Eu estou falando aqui sobre um amor sacrificial. E sabe qual é o problema? Quando a gente não quer gerar filho para poder não se sacrificar. Esse é o problema. Porque o princípio é amar o próximo como a ti mesmo. É o amor de mãe que se coloca no lugar do próximo, que abre mão de si mesmo para que o outro esteja bem. Isso é sacrifício. E quando nós não queremos fazer isso, nós estamos fugindo do nosso propósito. Deixa eu falar algo para você sobre propósito. Propósito está na moda, todo mundo está falando sobre propósito. E a gente busca o nosso propósito. Mas não existe propósito sem ser abençoar o próximo. Já viu um propósito? Meu propósito é comprar uma fazenda, comprar um lote e me abençoar a mim mesmo. Isso não é propósito. Isso é egoísta demais, não existe propósito. Não sei onde você está, não sei se você é advogado, se você é enfermeiro, não sei o que você é. Eu só sei de uma coisa: aonde você está, na montanha que você está, o teu propósito tem a ver com abençoar o próximo. Então, quando você liga o teu propósito com abençoar o próximo, tudo prospera, a plenitude vem. E você encontra a vontade de Deus, que está lá, no segundo maior mandamento que Ele nos ensinou. Amém? Mas é o próximo todo, qualquer próximo que vier. Não é só o irmão da igreja, ou pessoa da tua família, aleluia, glória a Deus por isso. Então, gerar é diferente de servir, e o maior propósito é aquele que mais serve. Quanto mais você serve, maior será o teu propósito. Aleluia, glória a Deus. A missão da nossa igreja qual que é? A missão não, o slogan, né? O slogan da nossa igreja é: aqui você é amado. Mas deixa eu te contar um segredo. Esse slogan, ele é focado para as montanhas, para as pessoas que estão vindo. Aqui você que está chegando é amado. Para você que é filho da casa, que já se converteu, deixa eu te falar um segredo. Vou falar baixinho, só para vocês escutarem, amém? Aqui você precisa amar. Para você, o slogan é esse. Porque quando você ama, você dá, aí é que você recebe. O favor de Deus funciona desse jeito. Quando essa mulher insistiu, é aí que ela furou a fila. Então, quando nós colocamos outro em prioridade, aí vem o poder de Deus sobre a sua vida. Porque aí é a vontade de Deus que prevalece. Amém? Então, nós precisamos amar. E se você olhar mãe, né? Estava olhando esses dias, se você trocar ali as letras, fica ame. Olha que coisa linda, aleluia. Não sei se você achou, mas eu achei. A segunda coisa que eu quero destacar desse texto é o amor que traz cura. Ah, meu Deus. Já ouviu falar do beijinho curador? O amor de mãe é o amor que traz cura. Meu irmão, já saiu até em pesquisa que o beijinho cura mesmo. Cura por quê? Porque dá conforto, dá confiança, dá carinho. O pai não, o pai manda a maioria dos pais manda parar de chorar. Mas o amor de mãe não, olha, dá colo, dá carinho, deixa eu dar beijinho, não é assim? Então, o amor de mãe acalma e traz cura, mas às vezes até demais. Eu trouxe um vídeo aí para você de uma mãe que, uma boa parte das mães acha que os filhos não cresceram ainda, né? Então, está adulto e fica chamando de bebezinho e tal. E aí eu trouxe um vídeo de uma mãe como essa aí para você. Tem som. Som. Pode voltar, irmão, o vídeo, por favor.
Tá bom aí. Aleluia. Então eu estou brincando, mas tem uma característica no amor de mãe que eu acho incrível, que é o discernimento, é descobrir o problema do filho. Essa característica é linda demais, e nós precisamos também ter essa característica. Então nós que não somos mães, amém? Então assim, os pais aí, você nunca vai poder gerar filhos, amém? Aleluia. Mas você pode ter características do amor de mãe, porque as características do amor de mãe são muito semelhantes às características do amor divino, que tudo suporta, tudo crê, amém? E aqui é fundamental que a gente comece a aprender a discernir os problemas dos nossos filhos, ainda mais na geração atual. Tem muito pai que já aprendeu isso. Mas lá em casa é incrível como a Aline percebe muito mais do que eu. É um sexto sentido natural, né? Ela sabe quando... Não, a Bia não achou muito boa aquela roupa, a gente precisa não sei o que e tal. Eu só vejo quando ela vem falar para mim que a gente precisa comprar roupa, ou precisa fazer alguma coisa com as crianças. Olha, a Mel... Ixi, a professora acho que brigou com ela e tal. Então a Aline percebe o problema dos filhos. E nós precisamos discernir. E aqui eu não estou falando só de filho biológico. Eu estou falando também de pessoas que estão ao teu redor. Pessoas que estão próximas de você. Às vezes Deus deu pessoas a você que são verdadeiros filhos. E você deve proteger e cuidar dessas pessoas. Tem um versículo lá em... Ixi, agora como é que eu vou achar aqui? Lá em Mateus, no capítulo 23, no verso 37, que diz que Jesus, ele foi comparado com uma galinha que ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas. Olha Jesus sendo comparado com a mãe, que coisa linda. Por que que eu não posso copiar o amor de mãe? Por que que eu não posso aprender com o amor de mãe? E a galinha com seus pintinhos, eu tenho aprendido a fazer isso com as pessoas que trabalham comigo. Então, eu tenho algumas pessoas que trabalham comigo, meu irmão, eu viro um leão, igual uma mãe protegendo essas pessoas. Às vezes acontece alguma coisa, não, eu protejo, eu defendo até o fim. Por quê? Porque são meus filhos. E sabe o que tem acontecido? Deus tem mandado pessoas com câncer, Deus tem mandado pessoas com depressão, Deus tem mandado pessoas para eu cuidar. No meio de uma gestão fria, no meio de um momento em que os gestores só querem resultado para ontem, não sei o quê, sabe o que acontece? Tem alguém lá no meio, que tem uma gestão tão humana, que está começando a reverberar e as pessoas estão começando a comentar. Por quê? Porque as pessoas são cuidadas, curadas. Não, irmão, calma aí, a gente segura suas pontas aqui, e a gente vai cuidando das pessoas e amando, e isso traz resultado, e as pessoas começam a dar mais resultado, e as pessoas começam a se apaixonar por aquilo, e aquilo vira um propósito, e as pessoas começam a cuidar uma das outras, e isso é maravilhoso, e é lindo. Mas não começou assim, no começo eu tinha medo, eu tinha receio, e Deus começou a me usar na vida dessas pessoas, amém? Mas voltando aqui no discernimento, que poder tem atingido os teus filhos? Que poder tem alcançado eles? Tem escravizado os teus filhos? Tem dominado os teus filhos? Nós precisamos discernir isso. A mãe não só discerne o amor de mãe, mas ela tem paciência para transformar aquela realidade. Nós precisamos. Às vezes a gente perde a paciência, não é? Desiste, fica carrancudo, fica reclamão. Deixa eu te falar, meu irmão, Deus te chamou para isso. Deus te colocou como pais e mães de muitos filhos, de geração em geração. Quando eu olho para minha mãe e vejo o que ela fez na minha vida, meu irmão, eu olho para as minhas filhas e falo, é resultado da semente que ela plantou e dos filhos dos meus filhos. Então, ter um amor de mãe, não importa onde você esteja, na faculdade, na sua escola, é fundamental. E o primeiro passo é discernir o que as pessoas estão passando. E ter essa empatia que é muito maior do que a de um pai. Amém? Nós precisamos ter essa empatia. O texto fala que a filha daquela mulher estava miseravelmente endemoniada. O texto de Marcos fala horrivelmente endemoniado. Consegue imaginar essa cena, irmão?
E aquela mãe, ela não só discerniu, mas ela foi atrás, apesar de não ser judia, apesar de ser de outro país, apesar de ser mulher, apesar, ela não desistiu e foi atrás para resolver. Então, a palavra de Deus para você nessa noite é: não desista de seus filhos. Às vezes você chegou aqui, teu filho está desviado. Às vezes você chegou aqui e tem orado por ele. Às vezes ele tem escolhido caminhos tortuosos que você sabe que são caminhos de morte. Deixa eu te falar, não desista dos seus filhos. No final desse texto, quando o filho dessa mulher, a filha dessa mulher é curada, sabe o que acontece? Ela vai para casa. E quando ela chega lá, a Bíblia diz que a filha dela está deitada na cama, e eu imagino uma paz que estava ali. Ela não se debatia mais, ela não brigava mais, aquela menina, ela não se sentia oprimida mais, ela foi liberta. E eu fico imaginando essa cena, aquela mãe chegando, o quanto ela pediu, o quanto ela tentou, e o quanto ela clamou por aquilo, e ela chegou naquele lugar e sabe o que ela viu? A filha dela liberta, e a casa dela em paz. Deixa eu te falar, o amor de mãe tem poder de trazer essa paz para a nossa casa. E Deus vai fazer isso com você. E eu quero exercer fé na tua vida agora. Sabe o que é fé? A certeza das coisas que não aconteceram ainda. Amém? Então, fé é você se movimentar para o futuro antes que ele aconteça. Fé é você dançar na chuva no meio do deserto. Já fez isso? Você já orou, estava orando e tal, e aí Deus trouxe uma confirmação de que ia fazer algo tão grande e você não recebeu aquilo ainda, mas você saiu satisfeito com a convicção de que Deus faria. Isso é dançar na chuva no meio do deserto. Isso é fé, é antecipar coisas que não aconteceram ainda. Deixa eu te falar, agora eu vou exercer a tua fé. Eu quero que você imagine os teus filhos, de olho aberto, de olho fechado, como você preferir. Imagine os teus filhos agora. Agora imagine como você gostaria de encontrá-los. Amém? Vá até aquele lugar. Receba aquilo. Viva aquilo. Mesmo não estando ainda nesse momento. Veja aquilo. Aleluia? Deixa eu te falar. Isso é fé. Você vai orar por isso. E Deus vai executar isso na tua vida. Amém? A certeza das coisas que não aconteceram ainda. Deus é que vai fazer. Foi Deus que fez para a mulher Felícia, apesar de todas as coisas que aconteceram. Aleluia, glória a Deus. E você vai exercer a tua fé e vai agir. Muitas vezes a mãe tem que brigar. E como a mãe briga. Lá em casa, 3 filhos homens, imagina a cena. Certa vez, minha mãe estava levando a gente para o colégio, só para você ter uma ideia do tanto que ela era brava. E aí, estava passando ali na 913 Sul, ali de frente ao Sigma. E aquele engarrafamento, horário de deixar a menina na escola. E ela estava aprendendo a dirigir, e ela deixou o carro apagar. E ela, nervosa, não conseguia ligar o carro. E o cara de trás começou a buzinar. Pebê, 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 ficou com pressa, pebê, pebê. Meu irmão, minha mãe não pensou 2 vezes. Ela abriu a porta do carro, abriu a porta de trás, pegou os meninos, eu, Renato e Ricardo, sentou no meio-fio, sentou do nosso lado e falou: passa por cima agora, você não é o bom? Desse jeito, aquela fila de carro, que tanto de gente, passa por cima, você não está buzinando. Minha mãe era brava. Então, às vezes, a gente tem que ser uma leoa mesmo. Às vezes, a gente tem que ser um leão mesmo. Dedicado, detalhista, declarando, não deixando que discípulos digam que não é para chegar, que é para nos despedir. Não! Às vezes a gente tem que enfrentar. Teve uma mãe que foi tão ousada que chegou para Jesus, pediu para Jesus, para o filho dela sentar um à direita e outro à esquerda. Lembra desse caso? Meu Deus! Nem ele sabia, minha irmã, eu não sei nem quem vai sentar do meu lado, mas, né? Então, assim, é isso. E essa é a terceira coisa que eu quero ministrar aqui, e última, para finalizar. Aleluia. O amor que crê no Filho, aleluia. Você conhece uma mãe que não crê no Filho? Uma mãe que não acredita? Eu não conheço. Eu estou aqui, como falei para vocês, minha mãe se converteu primeiro, e por conta dela, todos os irmãos. Eu lembro, eu pequenininho, e minha mãe falava para mim assim, antes de se converter,
falava assim, olha, fala com Deus, pede para Deus. E quando eu olhava para ela com dúvida, ela falava assim, Deus escuta a tua oração mais do que a de todo mundo, sabia? Eu acho que é mentira, mas enfim, aquilo me trouxe fé, meu irmão. Era quase como Jesus precisar colocar um barro no olho e tal, e aquilo gerava fé no meu coração, e eu orava com convicção. Então a mãe acredita no filho, e ela direciona o filho, e ela envia, né? O texto diz aqui que o próprio Jesus reconheceu, ó mulher, grande é a tua fé. E eu quero contar um testemunho que minha mãe me contou essa tarde. Eu já sabia disso, mas eu não lembrava dos detalhes. Quando eu tinha 6 meses de idade, minha mãe conta que ela foi me buscar na creche. Ela trabalhava no banco Unibanco, se eu não me engano, Itaú, alguma coisa assim. E ela foi me buscar na creche e ela disse que a mulher falou para ela, olha, eu acho que teu filho tem algum problema. Ele não chorou, ele não pediu comida, ele, cara, parece um boneco, não faz nada. Minha mãe deu uma chacoalhada na mulher, pagou-lhe um sapo, pegou a criança e levou para o hospital para saber o que eu tinha. E aí começou a peregrinação, porque nenhum médico descobriu o que eu tinha. E eu só fui piorando. Não comia mais, sentia muita dor, chorava tanto que eu perdi a voz. E toda vez que ela encostava em mim, eu gemia de tanta dor. E os médicos olhavam, sabiam que tinha uma infecção muito grande, mas mandava morrer em casa, não tinha cura, não sabia o que era, não ajudava, etc. Para piorar, acabou o dinheiro lá em casa, minha mãe conta que não tinha dinheiro para comprar leite, meus avós vieram para ajudar, e etc. Aí um dia, meu pai saiu, os avós foram fazer compra, e ela acordou, estava muito cansada, e quando ela chegou lá no berço, eu estava respirando muito ofegante, assim, tipo isso. E aí, ela olhou, eu não chorava, não tinha voz, minha mãe me pegou, e ela disse que correu, ela queria correr para o meio da rua, que ela tinha medo de eu morrer lá em casa com ela. Ela correu para a sala, e lá na sala, ela, mesmo sem ter Jesus ainda, ela falou com o Senhor. Ela falou, Deus, eu já procurei todos os médicos da cidade, eu não consigo achar, eu não consigo descobrir, me dá uma luz. E nessa hora, veio uma imagem muito clara na mente dela, da minha tia, numa cadeira de roda, e minha tia tinha reumatismo. E ela, uau, é reumatismo, e ela foi para a agenda lá do convênio, e ela, tão nervosa, não conseguia chegar na letra R, não sabia se era para frente, para trás, até que meu pai chegou e ajudou ela a encontrar reumatologista, e aí achou um médico lá, e vamos levar esse menino para o médico, marcou a consulta, aliás, não marcou a consulta, ela ligou, tentando marcar, e disse que o cara perguntou para ela assim, a senhora é militar? E ela falou, não, eu sou civil. Não, é porque eu estou aqui no hospital militar e eu só vou poder atender a senhora às 9h30 da noite lá no hospital tal. E aí ela abriu berreira a chorar no telefone, né? Ah! E o médico, o que foi, moça? Ela falou, meu Deus, meu filho, tem 20 e tantos dias que o filho morre, não come nada. Ele cabe na palma da minha mão. Ela disse que juntava as duas mãos assim, estava quase o corpinho. E você me fala que vai atender à noite e tal. E aí, ele falou, não, então a senhora vem agora, eu vou atender aqui no hospital. Ela furou a fila, está vendo aí? E ela chegou lá no hospital militar, o cara atendeu, começou a conversar com ela, e aí ela depois descobriu, ela trabalhava no banco com dinheiro dilacerado. Dinheiro dilacerado é muito sujo. E depois vinha, às vezes ela chegava atrasada em casa, e a empregada já estava ligando na porta de casa, só me entregava para ela, e ela me pegava sem lavar a mão, às vezes dava tempo, às vezes não. Enfim, e aí o médico falou que foi ela que me passou isso, mas eu continuo amando, porque ele não teve culpa, obviamente. E aí esse médico falou, olha, é o seguinte, a gente vai começar um tratamento, só que eu tenho que dar uma injeção, e que eu não sei se essa criança vai sobreviver a essa injeção. E aí ela falou, para começar o tratamento, tem que tomar injeção? Tem. Não tem jeito? Falei, não tem que tomar injeção. E ela foi para a farmácia, meu pai brigando, você é louca, mulher? Não, vamos tomar injeção para essa menina, as crianças vão morrer e tal. E ela foi, não, mas ele não tem saída, é o único jeito e tal. E chegou na farmácia, o farmacêutico olhou e falou, essa criança não vai aguentar não. E ele só tem certeza, fez ela assinar 2 termos lá,
garantindo que ela assumiria o risco. E aí aplicou a injeção e falou, agora a senhora espera aí 15 minutos para ver se ele vai sobreviver. E aí ela ficou lá, com eu no colo, esperando para ver se eu ia sobreviver. Botava o dedinho assim, para ver se estava o coração batendo. E aí o que aconteceu? 15 minutos depois ele voltou, abriu a cortina, falou, está vivo? Ela falou, tá, o coraçãozinho dele está batendo. E ela saiu, meu pai branco lá do lado de fora. E ela voltou para casa, e aí começou uma outra rotina de tratamento. 7 dias eu tirava sangue. Naquela época não tinha aquela seringa que você bota e tira no mesmo furo, né? Então, era furo, toda seringa tinha que furar de novo, durante 2 meses, minhas juntas todas cheias de pus. Chegou um tempo que minha mãe ia me dar banho, ela me banhava e eu sentindo dor, né? Às vezes ela ia me levar para o banho e ela ficava, nossa, se eu tirar essa roupa dessa criança vai sentir dor demais. Ela cortava as roupas para eu não sentir dor. E aí ela dava banho, etc. Eu vou acelerar aqui, porque vocês já estão entediados com essa história. Mas enfim, disse que tinha que comprar um remédio, custava $25 mil. Meu pai não tinha esse dinheiro. E aí achou alguém em Goiânia que tinha comprado, sobrou um pouquinho, me deram. E o remédio começou a fazer efeito. E eu que não comia, um dia passei assim... E minha avó estava comendo um feijão, um caldo de feijão, alguma coisa assim, e eu olhei, e minha mãe disse que aí ela começou a me dar papinha, eu voltei a comer, e etc, 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 etc. E o que aconteceu? O inimigo tentou me matar, os homens disseram para desistir, mas só que o amor de uma mãe, só que o amor do nosso Deus, não permitiu que eu morresse. Eu quero te dizer que homens disseram para ela, leva para casa para morrer. E ela não desistiu de mim. E Deus sabia, e ela também sabia, que um dia eu faria diferença nessa terra. Ela sabia que eu começaria lá em Goiânia com um doidinho na minha célula, um cara ateu e um outro que adorava Satanás. Foi a primeira célula que eu tive. E eu começaria ali, eu faria voltas naquele quarteirão, tipo Josué, querendo derrubar o muro. E ela sabia que eu cresceria e um dia viraria ministro de louvor na igreja. Olha isso. Pouquinha gente, nossa igreja era metade desse. E quem que era o ministro de louvor? Não tinha ninguém. Eu com essa voz impostada, não é igual a do pastor Eduardo, mas eu achei que eu era cantor. E eu comecei a louvar e comecei a adorar a Deus. E eu abençoei aquela igreja. E depois eu vim para Brasília e conheci uma das igrejas mais lindas dessa terra. Deus começou a me usar aqui e eu ganhei meus amigos para Jesus. Porque eu nasci nessa cidade, fui para Goiânia, depois voltei aqui e comecei a ganhá-los para Jesus. E Deus sabia que me usaria no meu trabalho. Pessoas se converteriam lá. Pessoas viriam a essa igreja. Hoje nós temos aqui, não sei se o Jason está aqui. Aleluia, glória a Deus. Pessoas na caixa se convertendo. E Deus continuou me usando. Por quê? Porque uma mãe acreditou em mim. Não desista dos teus filhos. Não desista do teu propósito. Você tem um propósito grandioso para essa geração. Em nome de Jesus. Amém? Pode aplaudir ao Senhor, aleluia. Ora a Deus. Ora a Deus. Eu quero fazer uma oração por vocês. Fique de pé no teu lugar. Ainda nesse espírito de mãe, de amor de mãe. Como eu disse, talvez você não pode gerar uma criança, mas você pode ter um amor sacrificial. Você pode sair daqui hoje e amar como Jesus amou naquela cruz. Talvez você não tenha leite para dar de mamar, mas deixa eu te falar, você pode ter um amor que cura. Sabe como que a gente é usado para cura? Quando nós amamos de verdade. Eu lembro uma oração que eu fiz para uma criança lá em Goiânia, e eu via minhas filhas nela, diagnóstico de câncer, e quando foi fazer os exames de novo, Deus tinha curado. Sabe por que Deus curou aquela criança? Porque eu olhei para ela com olhos de amor, e o amor, ele é o principal. De que adianta ganhar o mundo todo? De que adianta ter uma fazenda se não tiver amor? De nada adianta. E nós possamos, em nome de Jesus,
nos espelhar em nossas mães. Pai querido, que nossas mães possam ser exemplos para nós, e que nós possamos enxergar nelas o Senhor, e que nós possamos adquirir delas um amor sacrificial, um amor que ama o próximo, não atrás de recompensas, mas que ama, que simplesmente ama. Nós possamos sair daqui, Senhor, entendendo para que o Senhor nos chamou. Nós possamos ser usados para cura, ser usados, Senhor, como o Senhor fala, uma galinha que ajunta os seus pintinhos, que nós possamos ser essa galinha, mesmo os homens que estão aqui. Nós possamos cuidar dos nossos filhos e de todos aqueles que o Senhor colocar à nossa volta. E mais que isso, que nós possamos acreditar naqueles em que ninguém acredita. Que nós possamos enxergar os invisíveis. Deus, que nós possamos, Deus, olhar com o olhar que o Senhor olha para nós. Que nós possamos ter a sensibilidade de uma mãe. Que nós possamos ser igreja que ama e que as pessoas se sentem amadas aqui. Em nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor, aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe tua vida, amém, irmãos? Você possa ir para casa cheio desse amor maravilhoso, abençoando aqueles que estão próximos a você, em nome de Jesus.